vamos lá, dar uma recapitulada aqui então, né, em propriedades físicas do solo, né? Aqui, física do solo, então. O que são nossas propriedades físicas do solo? A gente viu textura, porosidade, consistência, a cor e a estrutura do solo. Então, essas aqui são as minhas 5 principais características físicas do solo, que vão dar as propriedades físicas do meu solo, tá? Então, vamos lá, ó. A textura. Então, a textura, ela é uma... A textura do solo, ela é uma propriedade física. Deixa eu só aceitar quem está querendo entrar aqui. A textura, então, ela é uma propriedade física extremamente importante para a gente. Por quê? Porque ela pode auxiliar bastante... Cadê o meu apontador laser aqui? Ela pode me auxiliar bastante na adoção do melhor manejo, da melhor forma como eu vou trabalhar no solo, como eu vou fazer o manejo do solo. Por quê? Lembra que teve até um fim de uma aula que eu comentei bastante disso, né? Eu falei bastante sobre isso daí, porque a textura, ela está diretamente ligada ao material desse solo. Se a quantidade de areia, a porcentagem de areia que ele tem, a porcentagem de silt e a porcentagem de argila. A textura está diretamente ligada. Lembra que eu falei que a areia, quando a gente faz aquele teste, o teste a campo, né, para a gente identificar a textura do solo, como é que era. Você vai lá no campo, pega um punhado de terra na mão, umedece esse punhado de terra e fica ali, esfrega esse porção de solo que você está na mão, esfrega ele assim. Aí você vai sentir, quando tem bastante areia no solo, você sente aquela sensação mais áspera, né? Já quando tem mais puxado e mais areia, né, é mais grosso e não é pegajoso e não é sedoso, né? Quando você tem maior porcentagem de argila, você já sente um solo mais sedoso, aquele mais macio, e ele é pegajoso e plástico, né? Você já sente mais isso. Então, e a partir daí, o manejo, quando você tem um solo bastante arenoso, você tem um solo com infiltração bastante alta, taxa de infiltração alta de água, porque você tem mais macroporosidade do que microporosidade, né? Só que você tem um solo menos estruturado, que é mais susceptível a sofrer erosão, né? Já quando você tem um solo argiloso, você tem mais microporosidade, então você tem uma presença de mais microporos, a taxa de infiltração de água é mais lenta, porém você tem um solo mais estruturado, mais bem, as partículas são mais agregadas, porque a sua superfície, a sua área específica do solo, ela é maior, né? Então você tem um solo mais bem estruturado, com a probabilidade de ter problemas com erosão mais difícil do que se fosse um solo arenoso, né? Então isso daí é a textura do nosso solo. Então aí o solo com boa textura, né, é um solo com boa aeração e uma boa retenção de água, né? As proporções relativas, né, aí são as 3 frações minerais que a gente pode ter no solo: areia, silt e argila, que foi o que eu disse que vai determinar a nossa textura aqui, é a quantidade, é a porcentagem de cada uma dessas frações minerais que a gente tem. Deixa eu permitir um companheiro entrar aí. É uma companheira, na verdade, a Larice. Cadê a apresentação de slides aqui? Então, importantes, papá. Aqui o triângulo, essa parte aqui do triângulo os triângulos para você determinar, né, a textura do solo, né? Aqui você classifica ele conforme as porcentagens que você tem na análise granulométrica do solo. Você pega as porcentagens de areia, silt e argila e a partir daí você vai determinar qual que é a classificação do seu solo, né? O triângulo textural. Qual que é a classificação textural dele, né? Lembrando que a argila a gente sempre faz a leitura aqui da esquerda para a direita,
né? O silt é aqui em diagonal aqui para baixo, no sentido em diagonal para a esquerda, né? E a areia ela é aqui subindo para o sentido para a esquerda também. Aí as classes texturais que a gente tem. Aqui o solo ideal, né? A quantidade de quanto que tem que ter de microporos, de macroporos. Qual que é a nossa próxima parte da depois da textura? Opa. Aí vem a parte de cor, que eu falei para vocês que a cor a gente determina pela caderneta de Mansell, né? E ela é uma das nossas propriedades físicas mais facilmente percebidas, né? É a característica mais facilmente percebida. E a diferente coloração permite fazer o que? A gente determinar os horizontes e que material de que esse solo é formado, né? E são 3 fatores, né, que pode determinar a cor do nosso solo, que é a matéria orgânica, que dá as cores mais escuras, o conteúdo de sílica, que dá as cores mais claras, e o composto de ferro, que é responsável pelas as cores vermelhas e amarelas, pela oxidação do ferro em contato com a água presente no solo. Né? As cores escuras indicam a presença de matéria orgânica, vermelhas são cores que indicam boa condição de drenagem e areação do solo. As cores claras é a presença de caulinite e quartzo e pode significar a perda de materiais corantes. Perda, no caso aqui, você pode ter aqui uma eluviação de ferro. Cores acinzentadas são condições de solo saturado com água. Cores amarelas são condições de boa drenagem, mas com um regime mais úmido. Estão relacionados com a presença também de ferro, né, de coetita. E horizontes mosqueados, que são aqueles horizontes que tem manchas, né, que podem ser vermelhas, amarelas ou pretas, dependendo do material que ali você tem, né. Aqui um solo com cor bem escura, presença de matéria orgânica. A cor clara, que eu falei que são a presença de sílica ou de bastante presença de cálcio, né? Aqui, ó, um solo mais puxado para o branco, esbranquiçado. O neossolo aqui, ó, quartzo arênico, solo bem claro também, presença de bastante quartzo. E as cores vermelhas, que é a hematita, que é o óxido de ferro, que é característica pela oxidação de ferro. Característico de latossolos, que geralmente são solos bastante vermelhos, e argissolos também. A cor amarela, que é a presença de ferro hidratado também, que é a região com alto índice já é em presença em regiões que tem muita chuva, principalmente na Amazônia, que é clima equatorial, onde a frequência de chuvas é bem maior. Aqui um argissolo amarelo, bem amarelo. E os mosqueados, que são a presença aqui de plintita, que é onde a gente tem mosqueados aí de vermelho ou de amarelo, ou até mesmo de preto, que é a matéria orgânica, de presença de pontos de matéria orgânica no solo, separados, que são e presença aqui geralmente em gleissolos tem muito essa presença de plintita, que é ferro oxidado, né? São manchinhas de ferro oxidado. Aqui está falando dos gleissolos ainda. A classificação da cor, como eu disse, a primeira parte aqui da classificação da cor é a matiz, né, que fala a quantidade de vermelho e amarelo que a gente tem naquele solo, né. Aqui é a determinação, se a gente determinou a cor do solo seco ou úmido. Quem estava na aula passada lembra que eu falei que é melhor a gente determinar a cor do solo de que maneira? Seco ou úmido? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção quando eu falei. Úmido. Úmido. Certo, e por que a presença? Por que determinar a cor úmido? Por que é mais fácil? Eu expliquei também.
Por causa de ver a coloração dele, né, professor? Não, não foi bem isso que eu disse. Quando pega na mão, eu esqueci o que o senhor quer falar. E gruda assim. Não, isso aí é pra textura. Porque quando ele é, se ele é pegajoso, se ele é plástico, isso daí você umedece e ele pega na mão, isso aí é pra você sentir a textura. Lembra, gente, que eu falei, ó, para determinar a cor, geralmente a gente determina a cor com o solo úmido, principalmente quando você está a campo, porque no campo é muito mais fácil você molhar o solo do que você secar o solo. Lá no campo você não tem estufa. Você pôr uma porção de terra na estufa durante 48 horas a 72 graus Celsius. Por isso que eu falei, lembra que eu falei, é muito mais fácil você tá com uma garrafinha d'água lá no campo, você umedece o solo e faz a determinação da cor com ele úmido. Por isso que é mais fácil você determinar a cor do solo com ele úmido. Então sempre quando determinar a cor, você tem que pôr a condição que você determinou essa cor. Se você determinou o solo seco ou solo úmido. Então a primeira parte ali é a matiz, né? Que fala pra gente a quantidade de amarelo, que é o yellow, ou de vermelho, que é o red. A segunda parte aqui, o primeiro número aqui, é o valor, que é o grau de clareza, que vai de 0 a 10, que indica aí o valor se ele está mais puxado para o branco, mais puxado para o preto. E a última parte, que é o croma, que é o que? A intensidade da pigmentação, que ela refere-se que a contribuição do matiz nos solos, que ela varia entre 8 no sentido horizontal, né, aqui, ó. Então aqui você tem aqui em cima a matiz que você segue na caderneta, qual que é a matiz. Aí aqui no sentido vertical você escolhe, você determina o valor, e aqui a intensidade da cor, que é o croma, tá? Cadernetinha de Mansell. Custa bem caro essa caderneta aqui e é bem difícil de achar para comprar. Eu já pesquisei na internet para ver se eu acho para comprar, eu não consegui achar para comprar essa caderneta aqui. Estrutura dos solos, então. Aí a estrutura é a parte que fala só da forma como são os minerais do solo. Se eles são de forma laminar, em blocos, se ele é prismática, granular, ou se não tem ausência, se é ausente de estrutura alguma. Tá? A prismática, a laminar, aqui outra estrutura laminar, a estrutura granular, colunar e os grãos simples, né, que são a ausência de formação. No caso aí a areia é o exemplo mais fácil de ausência de estrutura. A estrutura que está falando só na parte aqui, a estrutura ela é importante também na parte do nosso armazenamento de água, porque ela também vai estar relacionada com a porosidade do solo, né? E que o manejo do solo pode afetar a estrutura, diminuindo até quer dizer, destruindo até a estrutura do solo. No caso, se você tiver um preparo convencional de solo, com frequentes arações e gradagens, isso cada vez mais vai ajudar, uma forma de intemperismo físico do solo, porque a gradagem ela vai estar cada vez destruindo mais a partícula do solo, fazendo com que cada vez mais ela se fragmente, se quebre, né? E a porosidade, como eu falei bastante da porosidade, né, que ela está diretamente relacionada à textura, né, do solo. E aqui como calcula a porosidade do solo, né, que aqui você tem o volume dos poros dividido pelo volume do solo, você tem a porosidade total. Né? E uma outra forma de calcular, que é a fórmula mais usada, que é, como eu falei lá, quando você faz a densidade, pela fórmula da densidade do solo. E a densidade do solo a gente calcula utilizando os anéis concêntricos, né? Você pega um anel, um cilindro, né?
com um volume conhecido, e ali você pega, vai lá no solo, tira uma amostra do solo naquele cilindro, preenche ele todinho com o volume, né? Vai lá, aperta ele no solo até preencher ele totalmente. Então ali você sabe que tem um volume X de solo, você determinou já aquele volume. Você leva para o laboratório, faz o peso dele, pesa ele úmido, quer dizer, seca, depois você pega e vai e pesa ele, pesa essa massa desse solo seco, que você já desconsidera aí o peso da água, né? Que aí você vai ter só a massa do solo realmente. Então a partir daí, você tendo a massa e sabendo o volume, a gente consegue calcular a densidade do solo. E aqui só que a densidade do solo ela tende a aumentar conforme a gente vai se aprofundando no perfil do solo, justamente porque ali a gente vai tendo que menor acúmulo de matéria orgânica, vai tendo menor agregação, vai tendo ausência de raízes e vai tendo o que? A compactação pelo peso que as camadas superiores vão fazendo aqui nas regiões mais profundas. Porosidade tostural, porosidade, macroporos. Então aqui agora consistência, que é aonde a gente tinha parado aqui na última aula. Faltou terminar aqui então a parte de consistência do solo, né? Bom, a consistência é um termo usado para quê? Para designar as manifestações das forças físicas de coesão e adesão verificadas no solo, conforme as variações dos teores de umidade. Então isso daqui é consistência. Coesão, mas o que é coesão? Coesão é a força de atração entre as partículas da mesma natureza. E adesão é a força de atração entre partículas de natureza diferente. Por exemplo, solo e água. Solo e água têm uma adesão. As partículas do solo, entre elas têm o quê? Coesão entre elas. A terminologia para a consistência, ela inclui especificações distintas para a descrição em 3 estados de umidade padronizado, que é solo seco, solo úmido e solo molhado. Solo seco, ausência de água. Solo úmido, tem água em equilíbrio, né? Não é água demais. E o solo molhado é que a gente está com o solo bem encharcado ali, com bastante água. E a consistência deve ser determinada o quê? Com o solo seco. Com o solo seco você determina a dureza. Com o solo úmido a gente determina a friabilidade. E com o solo molhado a gente determina o quê? Plasticidade e pegajosidade. Lembrando que friabilidade é aquela condição que você pega o solo na mão, você aperta, ele desmancha ali na sua mão, mas não chega a grudar na sua mão, não fica aquela condição de querer já começar a grudar na sua mão, tá? Quando está molhado, você pega no solo, você consegue moldar, ele pega o molde da sua mão e já começa a querer ficar pegajoso, já começa a querer grudar na sua mão. Importância agronômica, então. Conforme a umidade do solo, a gente deve utilizar a mecanização agrícola ou não utilizar a mecanização agrícola. Porque, solo muito seco não deve ser manejado com máquinas, pois vai levantar poeira, vai formar torrão e vai desagregar o solo, tornando ele mais fácil de ser erodido por chuvas e ventos. Tá? Então aqui está o problema de você trabalhar o solo seco demais. Quando você tem muita umidade no solo, a mecanização agrícola, o que acontece? Muito úmido, você pode haver o quê? Compactação do solo, excesso de patinagem na máquina, fazendo o quê? Gastando mais combustível e também o quê? Risco de atolar. Tá? Então aqui, solo seco. Olha aí o que acontece. Começa a levantar o quê? Principalmente quando você vai subsolar.
Principalmente quando você está fazendo a subsolagem do solo, com o solo muito seco. Você vai lá fazendo a subsolagem e começa a levantar aquelas puta lajota no solo. Pera aí que alguém pediu para entrar. Então quando você está subsolando, aí começa a levantar aqueles puta torrão de terra, aquelas lajotas. Isso indica o quê? Umidade inadequada para você trabalhar. Tá? Além de você estar gastando mais combustível da sua máquina, porque vai ser muito mais difícil você romper essa camada de solo compactada, né? Você pode correr o risco de acontecer o quê? Quebrar a máquina, quebrar implemento e o serviço fica uma bosta. E molhado demais, né? O que acontece? Excesso de patinagem. Aqui a gente é um efeito que acontece aqui, que a gente fala que você está passando a faca na manteiga, porque principalmente pensando na subsolagem também, você passa a máquina, o subsolador vem atrás, ele vem cortando o solo e conforme depois ele passou, ele cortou o solo, o que vai acontecer? Ele vai e fecha logo em seguida atrás da haste do subsolador. Então é o famoso efeito faca na manteiga. Você passa, ele corta, mas fica já ele volta e fecha de novo. Você não vai acabar não rompendo a camada compactada. E vai ajudar o que? A você adensar ainda mais as partículas. Porque o solo molhado é mais fácil de você apertar ele e compactar do que com o solo seco, né? Esse companheiro aqui nós tem que dar um prêmio para ele, né? Porque ele atolou um John Deere aqui com os 4 pneus filipados. Dá um prêmio para ele. Aqui, ó. Aqui você tem o que? Baixa coesão e adesão. E aqui, ó, condição que solo friável. Olha aqui, ó. Essa aqui é a condição de solo friabilidade para trabalhar. Tá vendo? Ó, você trabalha, o serviço fica muito melhor. Você vê aqui, ó, característico de solo friável. O solo não vai grudando e colando no pneu da máquina, ó. Ele tem sujeira aqui no pneu, mas nada em excesso, tá? É uma condição que você consegue trabalhar, não forma torrão, não atola a máquina, dá rendimento. Bom, gente, o que eu falei hoje era rapidinho, era só para finalizar mesmo o assunto que a gente ainda não tinha finalizado, né? Eu quero agradecer todo mundo aí que compareceu, né, para assistir a aula, né? Então, semana que vem a gente vai pegar e fazer uma semana aí, vamos fazer as nossas aulas aí, revisãozinha para a prova aí, tá? Tudo que eu pegar, eu fazer que nem uma pegada aí que nem eu fiz, que eu fiz hoje. Passar as aulas aí de maneira rápida, falando aí, focando nos pontos mais importantes que a gente tem a gente mais vai utilizar, né?